Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos ver uma nova forma de montar frase. Nós conseguimos observar algumas formas novas de montar frase em algumas aulas e nós vamos dar continuidade a mais uma aula de modelo de frase. Dessa vez, nós vamos falar especificamente da partícula to. E não só de qualquer forma, né, não qualquer uso da partícula to, mas o uso da partícula to como partícula de verbo de atividade. Essa partícula, ela é usada para você usar como se você estivesse falando com, no sentido de você fazer uma atividade com alguém. E dá para usar com muitos verbos, muitos verbos. Por isso que eu coloquei aqui a partícula to com o verbo de atividade. O que seria um verbo de atividade? Alguns verbos que vão dar a ideia de alguma atividade que pode ser feita junto com alguém. Então, você faz algo junto com uma outra pessoa. Dá para usar essa partícula com qualquer verbo? Não, não é com qualquer verbo que você vai usar a partícula to no sentido de com, tá? Eu vou usar aqui alguns verbos em algumas frases para vocês terem como exemplo, e eu peço que vocês prestem atenção nesses verbos que você usa com essa partícula, tá? Porque não vai ser qualquer verbo que vai dar para fazer isso. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a primeira frase de exemplo. Tomodachi to eigakan e ikimasu. Tomodachi to eigakan e ikimasu. Vou ao cinema com meu amigo. Então, aqui nessa frase, nós podemos observar que nós temos tomodachi to, com meu amigo, eigakan e, para o cinema, ikimasu. Eu vou. Então, olha só, né? O verbo ir, iku, ikimasu, que é um verbo de qual grupo, galera? É um verbo de grupo 1. E ku termina em ku, iku. Então, tem que ser um verbo de grupo 1. Lembrando, eu vou sempre trazer para vocês qual é o grupo do verbo, porque é importante saber para poder transformar o verbo em outras formas no futuro, tá? Então, tenham paciência comigo que eu sempre vou perguntar qual é o grupo do verbo. Então, nós temos tomodachi to com um amigo, eigakan e para o cinema, ikimasu, eu vou, né? Então, olha, quando eu pergunto com quem, né? Com quem que você vai? A resposta vai ser tomodachi to, com amigo, com o amigo, com meu amigo, ok? Tomodachi to eigakan e ikimasu. Então, além de nós termos essa parte de gramática da partícula to, nós temos aquele modelinho de frase aqui que nós vimos anteriormente, que é o lugar e iku, né? Lugar e verbo de direção. Ok. Agora nós temos a segunda frase. Kazoku to shokuji o shimasu. Kazoku to shokuji o shimasu. Vou fazer uma refeição com a minha família. Nós temos a palavra kazoku, que é a família, to, com a família. Shokuji é refeição e suru é fazer. Suru, fazer, verbo de grupo 3, tá? Grupo 3 que só tem suru e kuru. Se esse papo de verbo que eu tô falando aqui tá te confundindo, você tem que ir para a aula de verbos que eu dei antes, tá? Aula de verbo, aula de grupo de verbo é muito importante. Então, kazoku to shokuji o shimasu. Kazoku to shokuji o shimasu. Vou fazer uma refeição com minha família. Seguindo. Kyou tomodachi to asobimasu. Kyou tomodachi to asobimasu. Hoje vou me divertir com meu amigo. Quando eu falo meu amigo, pode ser minha amiga, pode ser meus amigos, porque tomodachi não diz nada se é homem, se é mulher, se é um, se é dois. Na língua japonesa, a gente tem essa, digamos assim, abrangência de uso. Tem palavras que não necessitam de plural para poder dizer plural. Então, para a gente ter certeza se é amigo, se é amiga, se é um, se é dois, se é três, a gente vai precisar de um contexto maior, tá? Então,
Kyo tomodachi to asobimasu. Hoje vou me divertir com meu amigo ou com os meus amigos. O verbo em questão aqui é asobu, asobimasu. Termina em bu, então é grupo 1, né? Asobu, asobimasu. Tomodachi to asobimasu. E asobu significa brincar, se divertir. Pode ser que vocês vão para algum lugar fazer alguma coisa. Pode ser que você vai na casa do seu amigo, pode ser que seu amigo venha te visitar, né? Tem várias possibilidades, ok? Na segunda frase, haha to supa ni ikimasu. Haha to supa ni ikimasu. Vou ao supermercado com a minha mãe. Haha to, minha mãe. Olha só, é a palavra sem respeito. Quer dizer que é desrespeitosa? Não, é a palavra neutra, né? Haha to, com minha mãe. Minha mãe, supa ni, para o supermercado, ikimasu, eu vou, né? Então, eu vou ao supermercado com a minha mãe. Lembrando aqui que a partícula ni, aqui também poderia ser a partícula e, né? Que também é de direção. Mas a partícula ni, ela indica um ponto específico, né? Então, eu utilizei aqui. Vou ao supermercado com a minha mãe. Próximo grupo de frases. Imoto to kaimono shimasu. Imoto to kaimono shimasu. Vou fazer compras com a minha irmã mais nova. Aqui nós temos a palavra imoto, né? Imoto significa irmã mais nova. Lembrando que também isso aqui também é considerada a palavra neutra, né? Imoto to kaimono shimasu. Eu vou fazer compras com a minha irmã mais nova. O verbo aqui é kaimono suru. Suru, então, é um verbo de grupo 3, né? Se é verbo de shimasu, verbo de suru, é verbo de grupo 3. Imoto to kaimono o shimasu. Vou fazer compras com a minha irmã mais nova. E na frase abaixo, sensei to nihongo no kaiwa o renshū shimasu. Sensei to nihongo no kaiwa o renshū shimasu. Ó, sensei to, com a professora ou com o professor, né? Sensei também não tem gênero, né? Pode ser homem ou mulher. Sensei to, com a professora, eu escolhi aqui professora como tradução. Com a professora, Nihongo no kaiwa. Kaiwa é conversação. Nihongo é japonês, né? Eu acabei não escrevendo aqui, vou praticar conversação em japonês, né? Mas Nihongo é japonês. Nihongo no kaiwa. Nihongo no kaiwa é a conversação em japonês. O renshu shimasu. Renshu suru, olha, mais um verbo de suru aí para vocês terem aí na conta. Renshu é prática, então renshu suru é praticar, né? Verbo de grupo 3. Vou praticar conversação em língua japonesa com a professora. Sensei to nihongo no kaiwa o renshu shimasu. Ok? Vamos ver mais algumas frases aqui. Tomodachi to party ni sanka shimasu. Tomodachi to party ni sanka shimasu. Olha só, nós temos aqui o verbo sanka suru, que é participar, né? Tomar parte de alguma coisa, né? Então, participar da festa. Party ni sanka suru. Party ni sanka shimasu. Tomodachi to. Novamente, pode ser com meu amigo, com meus amigos, com minha amiga. Não tem aqui nem gênero, nem dá para ver se é vários amigos ou se é um amigo só, né? Isso aí vai ficar com o contexto da coisa, né? Eu escolhi traduzir aqui como com meu amigo. Tomodachi to party ni sanka shimasu. Aqui nós temos esse ni sanka suru, participar de alguma coisa, essa coisa ni sanka suru, tá? Então lembrem de usar a partícula ni com esse verbo toda vez que vocês forem falar de participar de algo, tá? Se vocês fixarem isso aí, vai ser bom para lembrar. Participar de alguma coisa, né? Com esse verbo sankasuru, essa coisa ni sankasuru. Sankashimasu, verbo de grupo 3, tá? Agora aqui. Chichi to yama ni noborimasu. Chichi to yama ni noborimasu. Vou subir a montanha com o meu pai. Então, chichi to, meu pai, né? Com meu pai. E aí também a palavra neutra, né? Chichi.
Chichi to yama ni, na montanha, noborimasu, né? Noboru, o verbo aqui é noboru na forma de dicionário, noboru, noborimasu. Então, ele é um verbo de grupo 1, né? Ele termina em ru, mas Mônica, você não falou que verbo que não termina em ru é grupo 1? Eu falei que todos os verbos que não terminam em ru na forma de dicionário são do grupo 1, mas não quer dizer que não tem verbo de terminação ru no grupo 1. Tem. Nós vamos ter, sim, verbos de terminação ru no grupo 1. A questão é que, na hora de transformar para a forma maço, vai transformar o ru em ri. Então, noboru, noborimasu, né? A regra é diferente de grupo 2. Regra de grupo 2 é tira o ru, coloca maço. Então, se isso fosse de grupo 2, seria nobomasu. Mas não é nobomasu, né? Noborimasu. Então, é um verbo de grupo 1, ok? Vou subir a montanha com meu pai. Chichi to yama ni noborimasu. Ok? Vou subir a montanha. Vou fazer uma escalada, né? Quando a gente fala subir montanha, não necessariamente não precisa ser uma montanha muito íngreme, não, tá? Ela vai ser uma montanha alta, né? Se você fala que você vai subir a montanha, escalar a montanha com esse verbo noboro, mas não necessariamente você precisa de uma picareta, assim, para você ir assim subindo. Não precisa, pode ser andando mesmo, tá? Vamos ver mais frases. Kazoku to Christmas wo iwaimasu. Vou celebrar o Natal com a minha família. Então, nós temos kazoku to, com a família, Christmas é o Natal, o iwaimasu. O verbo aqui é iwau, iwau, que é celebrar, festejar. Iwau termina em u, então ele é de grupo 1, né? Kazoku to Christmas wo iwaimasu. Vou celebrar o Natal com a minha família. E na segunda frase nós temos Yujin to undo o shimasu. Yujin to undo o shimasu. Vou fazer exercícios com os meus amigos. Aí, Yujin é uma outra palavra para amigo. Tá? A gente tem tomodachi, né? Yujin é um amigo mais próximo, né? Se fala um amigo mais próximo. É uma palavra, assim, um pouco mais afetuosa, digamos assim, né? Para amigo. Yujin to undo. Undo suru é o verbo de grupo 3, né? Porque tem o suru shimasu, né? Para você fazer exercício. Undo significa exercício, undo. E a gente usa esse verbo, né? Para falar de você fazer exercícios gerais, né? Tipo, pode ser academia, pode ser corrida, qualquer coisa assim. Yujin to undo o shimasu. Vou fazer exercícios com meus amigos. Então, a gente tem kazoku to, com a minha família, yujin to, com os meus amigos. Agora que nós vimos todas essas frases, vamos voltar um pouquinho para a gente olhar essas frases e olhar os verbos que foram usados aqui e observar as partículas que a gente usou. Voltando aqui para a primeira parte. Tomodachi to eigakan e ikimasu. Aqui é simples. Algum lugar e ikimasu, como eu mencionei antes, né? Depois, kazoku to shokuji o shimasu. Aqui nós temos shokuji o suru, que é o verbo de suru que precisa do o, né? Alguma coisa o suru. Então, é fazer refeição. Depois, no slide seguinte, tomodachi to asobimasu. Se divertir com um amigo. Aqui nós temos simplesmente a partícula to, né? Partícula to. Com um amigo, se divertir. Tomodachi to asobimasu. Mas na frase abaixo, nós temos super ni ikimasu. Ir para o supermercado, ir ao supermercado, né? Então, nós temos aqui o verbo ikimasu e o lugar que é o lugar que você vai, marcado com ni. Lembrando, pode ser ni ou pode ser e. Depois nós temos imoto to kaimono o shimasu. Imoto to kaimono o shimasu. Kaimono suru, fazer kaimono, fazer compras, né? Kaimono significa compras.
Imagina aquela bolsa, aquela sacola, né? Cheia de coisa. Aquelas sacolas é o seu kaimono. São as suas compras, né? Então, kaimono suru, fazer compras. Depois a gente tem Nihongo no kaiwa. É o kaiwa em Nihongo, né? Nihongo no kaiwa. Lembra aquela partícula no de característica? Qual é a característica desse kaiwa? É ser em Nihongo, né? Nihongo no kaiwa. O renshu shimasu. Nós temos aqui renshu shimasu e nós temos o antes, né? Em vez de ser renshu o shimasu. Por quê? Nós podemos usar o verbo de suru, com ou sem o. Então, por exemplo, na frase acima, a gente podia falar imoto to kaimono suru. Poderia. Kaimono suru. Mas, quando a gente tem um objeto que vai ser o objeto daquele verbo, por exemplo, na frase abaixo nós temos o verbo renshu suru, renshu shimasu, que é praticar. Nós vamos ter o objeto dessa prática. O que nós vamos praticar? Não precisa ser um objeto tangível, um objeto que você pega com a mão. Aqui o objeto é conversação em japonês, né? Então, a gente tem que ligar esse verbo de suru com esse objeto. Quando isso acontece, a gente tem a preferência de colocar a partícula o, junto com esse objeto, né? Então, o o tá junto com kaiwa, né? E que tipo de kaiwa? Nihongo no kaiwa, tá? Nihongo no kaiwa o renshu shimasu. Por isso que o não tá entre o renshu e o shimasu, mas tá junto com o objeto kaiwa, ok? Continuando, nós temos tomodachi to party ni sanka shimasu. Party ni sanka shimasu. Participar, né? Sanka. Shimasu do quê? Da party, né? Participar da festa. Party ni sanka shimasu. Depois nós temos aqui yama ni noborimasu. Lembrem-se dessa partícula também. Você subir na montanha. Yama ni noborimasu. Subir a montanha, escalar a montanha, ok? Depois, Christmasu o iwaimasu. Celebrar o Natal. Christmasu o iwaimasu. Aqui você celebra algo, nesse caso o Natal. Alguma coisa. O iwau, o verbo, né? Iwau, iwaimasu. Embaixo nós temos somente um do o shimasu, fazer os exercícios. Ok, pessoal? Eu sei que nós vimos muitos verbos aqui, mas é importante que vocês anotem essas frases. Agora é o momento do caderninho. Peguem o caderninho de vocês, anotem essas frases. Não tenham pressa de escrever, escrevam devagarinho, absorvendo cada detalhe. Sublinhem o uso das partículas, anotem. Nossa, o caderno de vocês precisa ficar todo rabiscado. Quanto mais rabiscado tiver o caderno de vocês, mais vocês vão ter facilidade para lembrar essas coisas depois, porque vocês praticaram escrevendo, tá? Mas o nosso foco aqui, que foi a partícula to, para querer dizer, né, com alguém, com quem, com o pai, com a mãe, com um amigo, com a família, é uma partícula que pode ser usada com muitos verbos, você fazer algo com alguém, contanto que seja uma atividade que dê para você participar com alguém, tá? Você fazer uma atividade com essa pessoa usando a partícula to. Você marca essa pessoa, pode ser o nome de alguém, pode ser quem essa pessoa é dentro da sua família, etc. Tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. É uma aula que juntou várias coisas que nós vimos anteriormente, né? Várias partículas diferentes, a questão dos verbos e tudo isso. Então, se você sentir que precisa ver essa aula novamente para entender, não fique com vergonha de ver de novo, assista de novo, porque é uma aula que realmente junta vários conteúdos que a gente viu. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!